Pedro era um homem solteiro que vivia uma vida bastante mundana e simples. Sua vida se resumia em assistir televisão e se isolar em casa. Seu amigo Dom se preocupava com ele e às vezes até conseguia tirar ele de casa para jogar boliche. Ele era seu amigo desde a infância e estava preocupado com a mudança de vida de Pedro após o divórcio. O fracasso no casamento havia congelado seu coração. Um dia, Dom teve a ideia de presenteá-lo com um cachorro para amenizar a solidão. Mas o lindo presente não foi tão bem recebido. Pedro não acreditava no que Dom havia feito. Quando Dom soltou o filhote, ele foi direto para o colo de Pedro. E ele não se aguentou e acabou se derretendo. E ela foi batizada de Dalila. Com o tempo, Pedro começou a apreciar a companhia, mas faltava paciência e cuidados. Ela era bem enérgica, roendo sofás, chinelos e também subia na cama. Quando não aguentou mais o comportamento de Dalila, ele resolveu contratar um adestrador. Contudo, não obteve muito sucesso e acabou desistindo do treinamento. Ele não tinha controle sobre ela e ela não seguia suas ordens. Um dia, Pedro estava passeando com Dalila pelo parque e no retorno para casa notou um pôster de exposição de cães. Ele pensou que se ela tivesse feito o treinamento, poderia participar. Contudo, antes de chegar em casa, Dalila viu um esquilo e começou a segui-lo, arrastando Pedro, que bateu o rosto em um galho e largou a coleira. Ele gritou por Dalila e a chamou de cachorro idiota e não conseguiu alcançá-la. Ele viu ela desaparecer e aí bateu um medo, uma tristeza e um sentimento de culpa de como ela sobreviveria sozinha pelas ruas. Ele resolveu procurá-la, porém sem sucesso, e resolveu chamar alguns de seus amigos para ajudar na busca. Tudo em vão, ela não estava em lugar nenhum. Os dias se passaram e Pedro percebeu que poderia ter perdido sua amiga para sempre e como estava se sentindo sozinho novamente. Um mês depois, Pedro estava voltando do trabalho e viu Dalila em um parque. Ele parou o carro e correu para o local. Ele havia encontrado Dalila, mas ela não estava sozinha. Dalila estava com um menino de aproximadamente 10 anos, que parecia um sem-teto. Usava roupas velhas e rasgadas. O menino dormia ao lado da barriga de Dalila, enquanto a cadela envolvia seu corpo ao redor dele, aquecendo-o. Pedro ficou muito feliz. "Venha, Dalila!" Pedro gritou alegremente. Ela e o menino instantaneamente pularam em estado de choque. Ela se escondeu atrás do menino, que se levantou corajosamente diante de Pedro. Ele ficou muito confuso com aquela cena. "Quem é você?" perguntou o menino. "Esse é o meu cachorro", respondeu Pedro. "Venha, Dalila, vem aqui." Pedro já estava ficando frustrado e Dalila só foi se afastando. "Deixe-a em paz, ela está com medo de você", disse o menino. "Dalila, eu disse vem aqui", Pedro gritou, começando a caminhar até ela. As pessoas no parque começaram a se amontoar ao redor deles, perturbadas pelo tom do homem e pelo que parecia ser uma situação opressiva. Ao ver os estantes e vários donos com seus cachorros ali, percebeu que era o dia da exposição canina. Pedro ficou frustrado com a visão diante dele, porque isso significava que apenas tornaria muito mais difícil encontrar Dalila. Ele procurou em todo o parque, sem sucesso. Ele decidiu olhar na exposição, mas não encontrou ela. Quando se virou para sair, ouviu a chamada de apresentação do último cachorro. Pedro se virou para ver Dalila e o menino subindo no palco. Ele não acreditava. Dalila deu um show. Ela fez truques
maravilhosos com o menino. Pedro abordou Dalila e o menino. O menino parou e mandou Dalila sentar, e ela fez prontamente. Como você conseguiu adestrar ela? Disse Pedro. Billy era um órfão que cresceu em um orfanato a maior parte de sua vida. Ele perdeu seus pais quando tinha apenas 5 anos, em um acidente de carro no fim de semana da Páscoa. Um dia estava passeando com seus amigos do orfanato no parque e então encontrou Dalila. Ele perguntou à cachorra se ela estava com fome e deu metade do seu sanduíche para ela. E ali começou a amizade. Eles brincaram um pouco, mas Billy teve que ir. Mas ele não sabia que estava sendo seguido. E à noite, quando ele chegou na janela, viu que Dalila estava sentada na porta do orfanato. Billy conversou com a responsável pelo orfanato e pediu para adotar a cachorra. Contudo, a adoção foi negada. Billy aceitou aquelas palavras e saiu para se despedir de Dalila. Quando ele saiu, percebeu uma forte tempestade começando a se formar e ficou muito preocupado. Ele esperava que Dalila procurasse abrigo em algum lugar, mas ela apenas ficou lá sentada. Ele percebeu que ela ainda estava esperando por ele. Então, saiu na chuva para tentar levá-la para um abrigo. Ele tentou levá-la para um estacionamento coberto que fica bem próximo, mas ela não saía do lado dele. Porém, o zelador o chamou e ele teve que entrar. Mais tarde, naquela noite, Billy observou de sua janela e Dalila continuava sentada na chuva. Ela não se moveu uma polegada desde a última vez que ele a deixou. Enquanto todos dormiam, Billy desceu pela janela do primeiro andar até a entrada do orfanato e correu para o abrigo do estacionamento com Dalila. Ela finalmente o seguiu assim que ele mostrou o caminho. Naquele momento, ele entendeu a essência e o valor do amor, da lealdade e da amizade. Ele entendeu que eles haviam feito um vínculo de amizade antes. E de uma forma ou de outra, Dalila, esperando por ele na chuva, era sua maneira de honrar esse vínculo. Billy ficou com Dalila até a chuva passar e depois voltou para o orfanato. No dia seguinte, ele levou seu almoço para Dalila, que ainda estava parada no estacionamento, e aproveitou para treinar alguns truques. Senta! Ele comandava com uma mão enquanto segurava o pedaço de bolo de carne com a outra. Deita! Ele instruiu Dalila, segurando outro pedaço de bolo e gesticulando para que ela deitasse. Com o passar dos dias, Billy continuou a treinar Dalila. Billy até começou a chamar Dalila de Beza, porque era assim que ele sempre a chamava. E era isso que ela era. A Páscoa se aproximava e Billy muitas vezes se entristecia ao pensar em seus pais. No entanto, ter Beza por perto o confortou e lhe deu a esperança de um dia passar a Páscoa com uma nova família. Um dia, enquanto brincavam, um pôster da exposição canina foi repentinamente varrido pelo vento em seu caminho. $1.000! Billy disse em choque quando viu o prêmio em dinheiro que estava em negrito. Vamos tentar, Billy disse alegremente, ao que Dalila respondeu com um latido. Billy e Dalila começaram a se preparar para a competição, dia e noite. Bem, você viu nossa performance? Ela foi incrível, Billy explicou a Pedro, abraçando Dalila, que estava sentada ao lado dele. Uau! Essa é a história. Você estava lá para ela de uma maneira que eu nunca poderia estar, disse Pedro com um sorriso gentil. Então, ela é mesmo sua cachorra? Billy perguntou curioso. Ela morava comigo, mas, verdade seja dita, ela não é mais minha, disse Pedro, parando momentaneamente enquanto observava os dois. Não, eu não a mereço. Ela encontrou seu legítimo dono. Quem sou eu para separar isso? Então você não vai tirá-la de mim? Billy perguntou ansiosamente. Não, eu só quero ajudar vocês dois, como um pedido de desculpas, explicou Pedro. E como você vai fazer isso? Billy perguntou.
Quando Pedro estava prestes a responder, ouviu dos alto-falantes: os juízes computaram seus votos e temos um vencedor. Podemos dar uma grande salva de palmas para os amigos de rua. A multidão enlouqueceu e começou a aplaudir. Muito bem, Dalila. Sinto muito por ter duvidado de você, disse Pedro. Pedro quase chorou ao vê-lo subir ao palco para receber o prêmio e o troféu. Ver Billy e Dalila receberem aquele prêmio foi um dos momentos mais bonitos e preciosos de Pedro. Ele até chorou um pouco no final. Depois daquele dia, Pedro manteve sua promessa. Ele realmente ajudou Billy e Dalila. Se tornou o pai adotivo de Billy. E foi um pai muito melhor para Billy do que para Dalila. Ele até agradecia a Billy de vez em quando por ensiná-lo a amar novamente e ser pai. Depois de um tempo, Billy aprendeu a amar Pedro. Mais tarde, Pedro adotou oficialmente o menino e eles acrescentaram outro membro à família. Eles compraram um novo cachorro e colocaram o nome de Dalila, porque Billy já chamava a antiga Dalila de Beza. Todos comemoraram a Páscoa como uma família recém-descoberta. O pequeno Billy finalmente realizou seu desejo. E com isso, aprendemos que o amor é paciente, bondoso e não insiste no seu próprio caminho. Pedro teve que aprender com Billy como amar não apenas sua amiga Dalila, mas também seu filho adotivo, o próprio Billy. O amor e a gentileza são professores muito melhores do que o medo e a coerção. Pedro aprendeu com Billy o poder do amor, bondade e gentileza, em oposição à sua coerção opressiva. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima história.